Boa tarde, queridos alunos. Temos aqui a última parte do nosso roteiro. Para a realização dessa última parte, a gente vai ter que voltar na atividade da semana passada. Então vamos lá, a gente vai trabalhar essas habilidades aqui. Extrair informações relevantes de mapas, identificar subdivisão em dois grandes grupos. Essa habilidade ela vai trabalhar com os alunos que estão sem nota e precisam de recuperação. Ademais, a gente vai trabalhar aqui, ó, extrair informações de textos, gráficos e imagens sobre África e América. Então, esse texto a gente discutiu semana passada para vocês. Agora vamos à tabela aqui. A tabela ela vai mostrar os países, as regiões que foram responsáveis pela quantidade de tráfico negreiro. Então nós temos informações desde 1501. A gente sabe que o Brasil foi descoberto em 1500. Porém, o norte da América aí foi descoberto em 1492. A gente fala descoberta, é a primeira... É o período que marca a chegada dos primeiros europeus oficialmente ao continente americano aí. Então nós temos no início há um equilíbrio nos primeiros anos de início de colonização, só que a partir do século XVIII a gente tem aí o Brasil começando a ganhar destaque, século XVIII e século XIX. Ao todo o Brasil recebeu mais de 5 milhões de negros africanos que foram utilizados aí como trabalho escravo. 5 milhões. Então isso justifica. Isso aqui vai dar, contando esse período histórico, isso dá mais da metade da população brasileira. Durante os primeiros séculos da nossa história, isso justifica o porquê do Brasil hoje ser um país de maioria de negros e pardos. Lembrando que essa atividade aqui, A, B e C, foi feita na aula passada. Para hoje a gente tem essa atividade 2 que vai se relacionar com a atividade da semana passada. Então, observando aqui o gráfico, que ele vai trazer o percentual de 2020 a 2010, aí alguém pode pensar assim, mas está atrasado isso aí. Não é que está atrasado, é porque o recenseamento ele acontece a cada 10 anos. Então, 2020 nós teríamos um censo do IBGE foi cancelado devido à pandemia. Mas, segundo tudo indica, ano que vem nós teremos esse censo. O censo demográfico é o que vai calcular a quantidade de pessoas que existem no país, as etnias que existem. Então ele vai dividir os brasileiros nesses grupos aqui, ó, brancos, pretos, pardos, amarelos, indígenas e aqueles que não se declaram. No Brasil, o registro é feito pela autodeclaração, então o indivíduo diz a cor que ele tem. No passado não era assim, isso começou lá nos anos 90. Então, com base no gráfico, analise a distribuição da população brasileira segundo a cor de raça nesse período aí. O que a gente pode analisar? Se a gente olhar só o branco em comparação com o preto, por exemplo, o branco vai ser a maioria. Embora tenha caído num período de 10 anos. Tem uma redução, pois o azul está mostrando 2000, o vermelhinho está mostrando 2010. Se a gente compara os brancos com os pardos, os brancos também são maioria. Só que para discussões étnicas, esses dois grupos eles são somados, porque esse pardo é fruto da miscigenação, é fruto desse cruzamento aqui.
Então, sendo assim, quando a gente soma pretos e pardos, a maior parte da população brasileira pertence a essa etnia. Enquanto os amarelos, que são os orientais, tem um número aí bem reduzido, e os indígenas também correspondem a menos de 1% da população brasileira, o que é um fato muito triste, né? Em outros países da América, como a gente já trabalhou, esse número ultrapassa 50%. Já até mandei um texto para vocês que fala sobre isso, não sei se vocês se lembram. Então vocês vão analisar a distribuição da população, vocês vão comentar aquilo que vocês estão visualizando aqui, o que aconteceu. Comentar não é só você falar, tem mais branco, depois pardo, depois preto. Não, você tem que comentar esse movimento que ocorreu. Essa mudança da estrutura aqui, essa diminuição do número de brancos em 10 anos, o aumento do número de pardos. Vocês devem comentar os períodos e o que aconteceu em cada um desses períodos e o que pode justificar esses períodos. Depois a questão B é, de acordo com o texto, a tabela 1 e o gráfico 1, produza um texto dissertativo argumentativo sobre o tema população brasileira e sua formação. Então vocês vão comentar a distribuição da população, quais os reflexos disso, e como produzir esse texto e como argumentar, como produzir uma dissertação sobre isso, que pode ser comentado aqui, uma sugestão. Embora o Brasil, isso é uma ideia minha, embora o Brasil seja um país em que a maior parte da população seja composta por pretos e pardos em sua totalidade, o Brasil é um país que ainda tem problemas como racismo. O Brasil é um país em que brancos e pretos não têm a mesma oportunidade. O Brasil é um país em que a maior parte da população de pele escura é, é a população de rua, é a população carcerária, é a população que é extremamente mais pobre, a população que muitos vivem entre os miseráveis. Obviamente, para toda regra existe uma exceção. Você tem negros bem-sucedidos, você tem negro empresário, você tem negro nas mídias sociais que fazem sucesso, na TV que fazem sucesso. Podem comentar isso. Só que esses casos são exceção, que a gente vê a maioria dos negros é passando uma situação assim que ainda é de extrema exclusão, uma situação que é extremamente difícil. E essa dificuldade do negro no Brasil hoje, até de ser aceito em vários setores da sociedade, isso é fruto do processo de colonização que sempre viu o negro como inferior. Até quando teve a abolição da escravidão no Brasil, os negros eles foram colocados à margem da sociedade. Porque vários e vários migrantes brancos foram trazidos da Europa para o Brasil, da Europa, da Ásia, justamente para evitar que o Brasil se tornasse um país de maioria de negros. Então você tinha uma elite branca que temia por isso. Que o Brasil tivesse um número grande de negros. Então por isso os negros tinham até dificuldade de conseguir emprego. Esperava-se que deixando o negro desempregado, morando em áreas subhumanas, que isso freasse o crescimento da população negra. Na verdade, isso não aconteceu, né? Você tem uma mistura de raças e você tem a ascensão em número de pessoas dessa população de pele mais escura. Então, o texto de vocês vão escrever aí algo em torno de 15, 25 linhas sobre o tema. Terminou de fazer a atividade, fotografa e manda para mim essa última atividade do roteiro, certo? Boa sorte aí pra vocês, qualquer coisa eu tô aqui pra tirar a dúvida de vocês.